Alô, estudantes do meu Brasil, a hora do Enem chegando com tudo para você que quer se dar bem nas provas de novembro. Sim, porque aqui na ITV Escola tem a melhor parceria para você conseguir a tão sonhada vaga na universidade. Vamos manter nosso programa de estudos em dia? Então preste atenção nos destaques dessa quarta-feira. No programa de hoje, o convidado é o professor de matemática e diretor do Resolve Educação, Atos Tássio. Na teleaula do dia, Lande Vieira fala sobre matemática. O tema é grandezas proporcionais e logaritmo. E no Janela do Enem, vamos abrir o link com o estudante de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Pedro Henrique Gesteira, direto de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, 5, 4, 3, 2, 1, está na sua hora, a hora do Enem. Estamos entrando na reta final para as provas do Enem e eu vou conversar com o professor de matemática, Atos. Tudo bem, Atos? Bem-vindo à hora do Enem. Oi, Tatiana, tudo bem? Olá, pessoal. Tudo certo. Um prazer te receber aqui, professor. Eu sei que você tem altas dicas aí para as provas, né? A prova do Enem e também para matemática. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a prova. Vamos lá. O Enem hoje é o vestibular mais concorrido do país, né? Disparado, né? E é a porta de entrada para várias instituições de ensino superior. Hoje, as principais, 90% das universidades usam o Enem, né, como exame de admissão. Então, quando falamos do Enem, o Enem nada mais é do que uma prova de coerência de respostas. É muito comum a prova do Enem, alunos que tiram a mesma quantidade de pontos, porém notas diferentes. Mas, professor, como é que isso funciona? Como assim? A mesma pontuação, mas notas diferentes? Sim, porque o sistema que o Enem se baseia para a correção é o TRI, que é Teoria de Resposta em Item. E esse sistema, ele trabalha com a coerência de respostas. Então, assim, você tem as áreas do conhecimento em que o aluno pode fazer, basicamente, as escolhas das respostas, e você tem uma sequência lógica. Como é que eu posso falar isso para vocês? Grosseiramente falando, proíbe o chute, né? Chutar não vale. Você tem que ler a prova inteira e fazer uma prova coerente. Ou seja, para esse sistema, acertar as mais difíceis e errar as mais fáceis é uma coisa incoerente. Então, isso já diminui sua nota. Agora, quando você acerta as mais fáceis e caminha para as mais difíceis, é uma prova coerente. Esse sistema é aplicado não só aqui no Enem, você tem nos Estados Unidos, na China, na Holanda, né? E o Brasil agora está seguindo a mesma linha. Ou seja, o Enem quer saber se você entendeu o conteúdo. Exatamente. Então, assim, a ideia é que o aluno tenha bastante o hábito da leitura, né? Isso já ficou claro. Quando você fala da matemática propriamente dita, né? Antigamente você tinha um vestibular técnico, hoje existe a contextualização, né? Que é quando você trabalha com o dia a dia, né? A matemática do cotidiano, as aplicações da matemática no dia a dia. Então, isso exige que o aluno tenha o hábito da leitura, entenda as coisas, a aplicabilidade de cada conceito, de cada conteúdo e, consequentemente, para o aluno ficar mais preparado para ingressar na universidade. Agora, professor, na prova de matemática, quais são as suas dicas nessa reta final para que o aluno estude? Bom, rever os anos anteriores, as provas anteriores, isso é muito importante para você conhecer os padrões, o que mais cai, né, nos concursos, os principais assuntos, porque a matemática ela é muito extensa, mas existem assuntos recorrentes. Então, nesses assuntos recorrentes, é importante que o aluno dê uma ênfase maior, né? Podemos falar de equação do primeiro e do segundo grau, porcentagem, função, probabilidades, são assuntos muito recorrentes nas provas do Enem. Isso requer uma dedicação melhor do aluno.
como é que é essa dedicação? É muito importante que o aluno saiba a teoria, mas não só a teoria, mas a resolução dos exercícios que são passados em sala de aula, né? Agora, com a questão da pandemia, o estudo ficou muito remoto, então o aluno tem que ter um foco, uma disciplina muito maior para poder estudar em casa, ou quando ele chega a casa, no trabalho. Então, assim, o empenho em refazer o conteúdo que foi aprendido no dia. Ou seja, pega os simulados e testa um pouquinho e tira algumas dúvidas para você se dar bem. Nessa reta final, é esse que é o segredo. Com certeza, né? Tem que ter o foco, tem que ter a crença. Eu falo para vocês aqui que no mês passado, 2 alunos, né, que fizeram o nosso 3º ano, oriundos de escola pública, né, até o 1º, 2º ano, 3º ano fizeram conosco. E conseguiram passar para a medicina. Um para Federal do Piauí e uma menina para Federal do Rio, né, o FRJ. Então, assim, teve muito foco, muita garra, muita determinação, porque é uma fase muito delicada, né? O Enem, hoje, podemos classificar como o vestibular mais concorrido do país, de fato. Então, o aluno ele tem que ter o emocional de que vai ser um ano complicado, um ano de abdicação, um ano de entrega. E quando nós falamos da matemática, a matemática ela tem que ter emoção. O aluno tem que se motivar, tem que buscar entender o porquê das coisas. Não chegar decorando fórmula, chegar com coisas prontas, porque o último exame deixou claro que passa o aluno que entende o conceito, que sabe a teoria e sabe a aplicação da teoria no dia a dia. É verdade. Professor, eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui no programa Hora do Enem. Obrigada pelas suas dicas, por explicar um pouquinho melhor sobre como é a prova, né? Deixar os alunos um pouco mais tranquilos, resolverem melhor as questões mais fáceis e dar esses pitacos nessa reta final. Obrigada. Com certeza. Eu agradeço a presença aqui também no programa. Desejo a todos uma ótima prova, né? E uma preparação. Tem que dar o gás, tem que estudar bastante. E vamos querer, pessoal. É o que eu sempre falo, vamos querer. Aí vai dar certo. Com certeza. Obrigada, muito obrigada. Vou daqui, tá, gente? Com certeza, obrigado, professor. Tatiana. Muito obrigada pela sua participação aqui e muita sorte para todos os seus alunos. Obrigado. Um abraço. Gente, professor Atos, professor de matemática, participando aqui da Hora do Enem. E uma ótima novidade para estudantes que participam do curso intensivo multiplataforma Hora do Enem 2021. Nessa reta final, já está disponível na área do Elo do Enem um super simulado online para a galera testar os conhecimentos. São 2 baterias de prova no modelo do Enem digital e com questões exclusivas gentilmente cedidas pelo Eleva Educação e pelo Lupa. Veja as instruções na plataforma e participe. Está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E na aula de hoje, nosso querido Lande Vieira vem aí falando sobre matemática. O tema é grandezas proporcionais e logaritmo. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande. Com licença, Dona Leone. Eu procurei o endereço, mas não encontrei o caminho. Quem disse caminho? Eu disse percurso educativo de matemática. E o endereço é tvescola.org.br.
percursos. Capite? E roda a vinheta. Hora do Enem no ar, falando de matemática. E não esquece, se você perdeu algum programa, é só ir no nosso site tvescola.org.br ou no nosso canal youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve, hein? E quem tá com a gente hoje é o professor Sandro Vinícius. Chega mais! E aí, amigo? Tudo bom? Tudo bem com você, professor? Sempre bem. É isso aí, seja bem-vindo mais uma vez. É sempre bom estar aqui com vocês. Valeu. Professor, o assunto de hoje é variação de grandezas. O que é isso? Bom, assunto muito importante. Imagina você tá fazendo um bolo na sua casa. Tá lá uma receita de bolo, você vai colocar 3 ovos, um copo de farinha, um copo de leite. Chegou uma visita, você tá precisando dobrar essa receita. O que você vai fazer? Você vai dobrar esses seus ingredientes para que o bolo saia com a mesma qualidade. Isso que você está fazendo uma variação de grandezas. Imagina assim, você é um piloto de Fórmula 1. Beleza. Tá lá correndo, faz um treino. Você fez aquele treino num determinado tempo com uma velocidade média. Se você resolve agora fazer a segunda volta, já está mais familiarizado com a pista, já consegue acelerar um pouquinho mais, você vai ter uma velocidade média um pouco maior e vai ter um tempo diferente. Esse tempo já vai ser menor. Isso aí, já pegou. Então, bora lá dar uma olhada na questão, professor? Vamos. Bora! Tá aí na tela a questão 150 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Professor, tá contigo, e aí? Então vamos lá. Vou ler essa questão para a gente ficar bem familiarizado com ela. Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que, se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. E o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir a parede de área A em metro quadrado, situada a D metros da fonte sonora é... Aí a gente tem que olhar as opções agora. Linguagem matemática, né, professor? Na própria questão, né? Você tem que entender tudo, por exemplo, tem ali o quadrado da distância até... Pra ler já é complicado, né não, professor? Então, uma dica que eu dou é, fez a primeira leitura, com a caneta que você estiver, já destaca algumas palavras que vão ser chave para você resolver a questão. Então, ó, tem algumas coisas que você vai olhar lá, ó. A espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Isso é importante que você grife para que você, numa segunda leitura, não perca mais tanto tempo com outras coisas que podem te distrair. Perfeito. E aí, qual é o próximo passo, então, professor? Vamos fazer Como é que essa questão. resolve? Bora? Vamos nessa? Então, simbora. Simbora, tá contigo. Então vamos nessa. Vamos lá. Lembra que eu falei para você que duas grandezas, quando são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante? Sim. Então, a questão diz que a espessura é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, espessura vezes distância ao quadrado é uma constante que eu chamei de K1. Certo. Isso me leva a concluir que a espessura é K1 sobre D quadrado. Então, uma outra coisa que a questão fala, que o custo é diretamente proporcional ao volume. Então, a razão é constante. Então, o custo dividido pelo volume, uma constante que eu chamei de K2. Certo. O que isso me leva a concluir? Que o custo é K2 vezes o volume. Mas vamos lá. O que vai ser o volume aí em questão? O volume é a espessura vezes a área. Então, o que eu fiz? Substitui aqui, ó. Custo vai ser o K2 no lugar do volume. O que eu coloquei? A espessura vezes a área. Tá ótimo. Aí, o que eu tenho agora? Eu não tenho a expressão aqui da espessura? Sim. Vou substituir aqui, ó. O custo, Certo. constante 1 vezes constante 2, vezes a área, dividido pela distância ao quadrado. O que falta para a gente matar essa questão? Descobrir o produto dessas constantes, K1 e K2. Aí a gente tem que pegar a informação lá do texto. Teve uma informação lá importante, ó. Dizia o seguinte, que o custo era de 500 quando a área era 9 e a distância era 3.
Aí eu fiz, ó, 500, K1, K2, Certo. a área 9 e a distância 3 quadrado. 9 dividido por 9 dá 1. Conclusão. Olha o produto aqui das constantes K1, K2 quanto dá? 500. Com isso, a gente chega na expressão o custo é 500 vezes a área sobre D quadrado. Finalizou a questão, marca lá, opção B. Olha aí, o importante é que você não precisava saber do valor, né, certinho. Você precisava descobrir esse 500, né? Colocar esse 500 na fórmula e tal. A resposta não tinha que chegar a um número único, né? Não. Então, você não precisava saber quem é essa constante 1, nem quem é essa constante 2. Certo. Mas você precisava do produto delas para substituir aqui, exatamente nessa equação. Show de bola. Professor, tinha alguma opção ali que poderia distrair, assim, ser um distrator? Olha para C. Caramba, lá. Quando Nossa! Só invertido aqui, né, professor? Então, e aí, ó, o aluno que esqueceu que grandezas inversamente proporcionais, o produto é constante, e quando as grandezas são diretamente proporcionais à divisão, que é constante, se ele só troca esses conceitos, ele erra. Chega na opção C. Caramba, então assim, difícil, hein? Questão complicada, hein, professor? Tem que ter conhecer várias fórmulas, lembrar de vários conteúdos, não é? Então, essa questão, como eu disse, tem que ser muito atento à leitura. Percebeu que tem muita informação nessa questão? Então, uma dica que eu dou, vai lá e destaca as informações que de fato serão relevantes para a resolução da questão. E aí, numa segunda leitura, você vai focar naquilo que você destacou e organizar a sua solução. Fez isso? Não tem como errar. Então, só reforçando, professor, gabarito, opção? B. Opção B. B de bola. Perfeito. Então, bora lá pra frente, professor. Vamos nessa? Você acabou de falar, né? Interpretação de texto fundamental para essa questão, mas não só essa questão, né? Para matemática, né? Então, saber ler bem um texto, saber ler bem um gráfico é importante para sua vida, não só para matemática. Então, para a prova do Enem, é essencial. Se você não tiver com uma boa leitura, destacando ali o que é relevante para a resolução, você vai se perder na prova. Lembra que é uma prova muito grande, são muitas questões para você fazer numa quantidade de tempo que não é tão grande. Exatamente, Então, professor. a leitura é essencial. Você acha que a interpretação de texto é uma grande dificuldade dos alunos, professor? E aí a galera acaba se desesperando justamente por não conseguir interpretar? Não tenho dúvida. Na prova do Enem tem questões que têm um pouquinho mais de complexidade e elas podem vir, dependendo do seu caderno, no início da prova. E aí o aluno começa a perder muito tempo naquela questão que para ele está sendo muito difícil e deixa de fazer algumas questões. Aí quando vai chegando lá no final, o tempo vai ficando apertado, ele começa a correr. E aí não dá tempo de ler a prova como um todo e ele acaba chutando algumas questões. Então, uma leitura precisa para que você ganhe velocidade e precisão na resolução é essencial. Além da interpretação de texto, que dica que você dá para quem quer mandar super bem em variação de grandezas? Bom, para se aprimorar nesse conteúdo, uma dica é entrar lá no portal da matemática, assistir alguns vídeos, já vai ficar craque no conteúdo. O outro é, pegue prova anterior do Enem, refaça. Separe os conteúdos. Tá lá, variação de grandezas, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, questão de função afim, questão de porcentagem, juros simples. Tenta pegar essas questões e ir trabalhando. Sempre preocupado com o tempo que você está levando para fazer essa questão, que nessa prova o diferencial certamente é o tempo. Beleza. Professor, bora falar de logaritmo, assim. Onde eles vivem? O que eles comem? Migram no inverno? E aí? O que é logaritmo, professor? Desbuga a nossa mente. A palavra já assusta. Foi o terror de muita gente. Muita gente já cresce. Tem criança pequena que fala assim, ó, vou aprender logaritmo, deve ser muito difícil. É não. Um grande mistério que a gente vai desvendar hoje. É isso, certeza? Tenho. Logaritmo é a gente pensar no seguinte. Toda vez que você se fizer a seguinte pergunta, qual deve ser o expoente que eu ponho num número para que a potência dê um outro número? Assim, ó, qual expoente que eu ponho no número B para a potência dar um número A? A resposta para essa pergunta é logaritmo de A na base B. Entendi. E vem cá, professor, por que o Enem cobra tanto, então? Então, logaritmo é muito importante. Imagina o seguinte, você tem lá numa bula de remédio e nessa bula tem a meia-vida, o tempo que leva para você desintegrar metade daquela massa de remédio. Se você quer calcular
um tempo necessário para que a massa no seu organismo seja uma determinada quantidade, você vai precisar de um logaritmo. Questões que envolvem terremoto, ali também aparece logaritmo. Se você está fazendo uma questão com juro composto, aquilo que a gente já discutiu aqui, que é matemática da vida, matemática do cotidiano, aquela da cidadania, que tem que te dar poder de decisão, vai aparecer logaritmo. Olha aí. Normalmente, esse tipo de questão toma um tempo a mais da galera, né, professor? E aí eu te pergunto, e aí? E aí, o que acontece? Tem que praticar. Logaritmo não tem jeito, tem que fazer muito. A definição tem que estar bem clara na cabeça, tem que saber em que condições você pode usar o logaritmo, quais são as restrições que você tem para a base, aquela base que eu falei do logaritmo. Essa base não pode ser um número negativo, não pode ser 0, não pode ser um número 1, mas isso tudo a gente pode aprender com mais facilidade procurando no local certo. Beleza, bom, já que você falou de prática, bora praticar com a questão? Então vamos lá. Bora. Então bora. Tá aí, ó, questão 174 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, hein, professor? Vamos lá. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Chama atenção aí para esses 100 bilhões. Beleza. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetro quadrado de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Considere 0,30 como aproximação para log de 2 na base 10. O que isso significa? Que se você fizer 10 elevado a 0,30, você vai chegar a 2. É claro que isso é uma aproximação, porque log de 2 na base 10 é aproximadamente 0,30. Entendi. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Vamos lá? Vamos fazer a questão? Simbora! Partiu! Então, vamos lá. Aqui é a definição. O expoente que eu boto no B para a potência será. Esse expoente é o log de A na base B. E aí a gente tem algumas consequências da definição e algumas propriedades que o aluno precisa saber. Quando ele estuda logaritmo, ele vai estudar essas consequências da definição e essas propriedades. Vamos olhar para essa questão especificamente. Atualmente, nós temos 400 mil transistores e nós queremos chegar a 100 bilhões. Repara que eu já coloquei 100 vezes 10 a 9. Certo. E aí o que acontece? A cada período de 2 anos, a quantidade de transistores dobra. Certo. Então, eu tenho uma função assim, ó, 400 mil vezes 2 elevado a A. Esse A é a quantidade que está levando aqui para dobrar. Tá legal? Entendi. Então, nós queremos fazer com que esse número vire esse. Certo. Aí agora, fazendo as continhas, dando aquela arrumadinha, nós temos aqui, ó, 10 a sexta, ficou 4 vezes 2 elevado a A. Agora vamos pensar no seguinte, 4 é 2 quadrado. Aí eu posso escrever assim, ó, 2 quadrado vezes 2 elevado a A. Certo. Propriedade de potenciação, produto vira soma. Então tem aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a A é 2 elevado a 2A. Exato. Aí eu tenho o seguinte, lembra que eu disse que a gente precisava saber umas consequências da definição de logaritmo? Sim. Se esse número é igual a esse número, o logaritmo desse número na base que eu escolher é igual ao logaritmo desse número nessa mesma base que eu escolhi. Certo. Aí o que eu fiz? Como o exercício me deu o log de 2 na base 10, eu escolhi colocar na base 10, mais conveniente. Certo. Então, logaritmo de 10 a sexta na base 10 é igual ao logaritmo de 2 elevado a A mais 2, também na base 10. Toma da definição. Qual é o expoente que eu ponho no 10 para a potência ser 10 a sexta? É 6. Certo. Então, aqui já está aqui, ó, 6. E aqui, ó, propriedade importante. Expoente vai passar para frente multiplicando. Então, eu vou ter aqui, ó, tá vendo esse expoente é mais 2? Sim. Vai multiplicar o log de 2 na base 10. Lembra que o exercício me deu o log de 2 na base 10, 0,30? Sim. Vou substituir aqui, ó,
6 é igual a A mais 2 vezes o log de 2, que é 0,30. Botei 0,3, 0,30. Pode fazer a conta, ó. Pega 6, divide por 0,3, 20. Tirei 2 dos dois lados, achei 18. Mas lembra que dobrava a cada período de 2 anos? Sim. Então eu preciso de 18 períodos de 2 anos. 18 períodos de 2 anos são 36 anos. Então, de 1986, eu preciso adicionar mais 36 anos e eu vou chegar na opção C, 2022. Caramba! Complicada, né, professor? Trabalhosa, a princípio trabalhosa, e ainda tem que ter muita concentração, porque no final você tem que saber quantos períodos são, multiplicar por 2 e ainda somar ao ano que está aparecendo no enunciado. É muita coisa, hein, professor? De fato, é muita coisa. Mas o que vai ser o diferencial? O teu treino. Se você treinar bastante, a sua definição vai estar bem sedimentada, bem solidificada, as propriedades têm que estar com todas elas de cor e as consequências da definição. Sabendo isso, você vai encarar essa questão com mais facilidade. A gente consegue fazer em 3 minutinhos aí, rápido, acelerando? Olha, se a gente não conseguir fazer essa com 3 minutos, a gente tem que ter uma outra que a gente consiga fazer com menos de 3 minutos. 30 segundos. Para que o tempo médio seja 3 minutos. Perfeito. O que eu falo sempre, não é para fazer cada uma em 3 minutos. Algumas você vai levar mais que 3 minutos. Mas você tem outras que você vai fazer ali com 30 segundos, com 40 segundos. E como esse conteúdo costuma aparecer no exame, professor? Esse conteúdo costuma aparecer da seguinte maneira. Análise de gráfico, problemas de crescimento populacional, alguns problemas de juros compostos, algumas questões que apresentam o logaritmo de forma mais abstrata mesmo. Essa aqui está com um crescimento populacional, que vai ser o número de transistores aí, que vai aparecer o logaritmo para resolver essa questão. Toda vez que aparece o logaritmo, tem que ter essa pergunta. Qual é o expoente que você põe num determinado número para que a potência dê outro número? Você falou em matemática da cidadania, mas, por exemplo, juros compostos. Como eu consigo ver logaritmo ali? Imagina o seguinte, você tem lá um determinado capital que você aplica e você tem uma taxa que vai fazendo com que esse teu capital cresça. Certo. E aí, o que acontece quando você está trabalhando com juros compostos? No mesmo período de tempo, você está multiplicando esse capital pelo mesmo número que a gente está chamando ali de fator de aumento. Então, certo. Passou determinado tempo, multiplica por aquele número. Passou outro tempo, multiplica novamente por aquele número, de modo que você vai ter assim, o seu capital multiplicado por um número, elevado ali ao tempo que você está deixando esse teu capital ali. Aí, por exemplo, se você quer saber o seguinte, você pegou lá o teu salário, aplicou, você tem uma taxa que faz com que esse teu salário aumente e você está procurando saber o tempo necessário para que esse teu capital, salário que você colocou lá, dobre. Aí, certamente, você está procurando um expoente que você põe num determinado número para a potência dar um outro número. E aí vai aparecer logaritmo. Perfeito. Então, só reforçando o gabarito, opção C, 2022. É isso. Quais são os conteúdos mais próximos do logaritmo que devem ser estudados ali no mesmo pacote? Bom, para saber bem logaritmo, tem que saber bem as propriedades de potenciação, saber bem função exponencial, resolver bem uma equação exponencial, e aí você vai poder ter todas as ferramentas para caminhar melhor com o logaritmo. E no Janela do Enem de hoje, eu vou conversar com um aluno, gente, que teve uma estratégia muito boa para se destacar e conseguir realizar o seu sonho. Vou conversar com o Pedro, direto de Natal. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo à Hora do Enem. Opa, tudo bom? Obrigado, é uma honra estar aqui. Vai ser muito bom compartilhar minha história com o pessoal em casa. Eu queria que você compartilhasse, porque você conseguiu passar num pouco período de tempo criando uma estratégia inovadora que foi super adequada para você. Pronto, justamente. Eu gosto sempre de contar para o pessoal que a melhor forma de eu passar minha experiência é contando os meus erros, né? E até o meu terceiro ano do ensino médio, aquele ano que é o ano decisivo, né? Quando a gente realmente começa a se preparar sério para a prova do Enem, eu estudava de um modo que eu hoje vejo que era muito terceirizado. Eu deixava muito na responsabilidade de quem estava participando ali comigo, né? A escola, os meus professores, a responsabilidade da minha aprovação. E por que eu falo isso?
porque eu tinha uma escola muito boa, graças a Deus eu estudei numa boa escola particular aqui em Natal, mas eu me colocava em muita aula fora o material que eu já tinha na escola, porque eu sempre tinha ali em mente que eu precisava de mais aula, mais informação, daquele material inovador diferenciado do cursinho, para que eu conseguisse ser aprovado. E eu acho que esse foi o meu principal erro, porque eu estava sempre correndo atrás da próxima apostila, né? E nunca correndo atrás do que de fato eu precisava. E foi aí que eu acho que mudei realmente a minha preparação no ano que eu fui aprovado. Eu não passei no meu terceiro ano do pré-vestibular, né? Eu passei só no meu primeiro ano de cursinho. Você passou para medicina, não é isso? Isso, eu estou no 7º período hoje de medicina aqui na UFRN. E qual foi essa estratégia que você usou? Pronto, como é que aconteceu? Eu era um cara muito esforçado durante o meu terceiro ano, eu abdiquei de muita coisa, como eu sei que a galera que está aí acompanhando deve estar fazendo agora, eu acho que esse realmente é o caminho. Só que, como eu falei, eu pautava muito pouco o meu estudo no que eu de fato precisava. Então eu ia sempre recebendo conteúdo e correndo atrás de botar aquela matéria em dia, de estudar, de ler a apostila, ler a teoria, mas acabava que eu não conseguia muito bem. E aí eu não consegui ser aprovado, não passei no terceiro ano, fui para o meu primeiro ano de cursinho, e aí qual foi o sentimento, né? Poxa, agora vai. Agora eu tô no cursinho que eu passei o meu terceiro ano inteiro admirando e sonhando em passar o dia inteiro só lá no cursinho, e agora eu tô aqui com os melhores professores, agora eu vou conseguir ser aprovado, tô com a matéria em dia, tenho muito mais tempo de estudar, vai dar certo. Aí eu comecei final de janeiro, fevereiro, o mês inteiro, e na metade de março, eu adoro contar essa parte da história, tinha um simulado aberto, o simuladão do cursinho, aquela prova super completa, mais de 1.000 alunos fazendo, um cursinho bem grande aqui da cidade. E aí eu fui fazer a prova, bem empolgado, pensando, poxa, eu tô disciplinado, tô indo nas monitorias, tô tirando minhas dúvidas, tô com a matéria em dia, eu vou conseguir bem nesse simulado. Eu sei que eu não vou ficar nos primeiros, mas eu vou bem. E aí fiz a prova. Achei bem pesada a prova, mas aquele sentimento, poxa, acho que muita gente achou pesada também. Sei que saiu o ranking daquele simulado e eu fiquei simplesmente na posição, acho que 80 e pouco, abaixo dos 50, que é a quantidade de vagas que a gente tem para ampla concorrência para a medicina aqui na UFRN. Então, se nem dentro do cursinho eu era um dos 50, eu me dei conta, poxa, não é porque eu estou colocando a matéria em dia que eu vou conseguir ultrapassar esse pessoal. Fora que eu posso acabar me cansando, a matéria começar a atrasar, e tem gente aqui nesse cursinho já há 3, 4, 5 anos. Então, nada justifica que seja eu quem vai conseguir subir tantas posições na frente desse pessoal. E foi aí que eu comecei realmente a mudar a minha preparação. E o que você fez na sua preparação? Pronto, nesse momento eu percebi, assim, que meu pai me falava algo já há muito tempo, eu acho que ele foi uma figura muito importante nessa jornada, mas, assim, nada também extraordinário, né, pra ninguém ficar pensando, eu não vou conseguir porque meu pai não me falou isso ou ele não me ajudou dessa forma. Mas você tá falando aqui pra todo mundo, não precisa de teve teu pai que passou pra você e você tá passando pro Brasil. Exatamente, eu tô fazendo o papel do meu pai aqui pra galera. E aí, meu pai estudou pra concurso, concursado público, né, e assim, eu sempre falo pro pessoal, se a gente acha difícil o Enem, rapaz, conversa com alguém que é da área de direito que estuda para concurso. A pegada é outra, assim, é uma coisa muito mais pesada. E aí meu pai falava, Pedro, eu não vejo você passar o dia, uma frase que ele usava, vou soltar aqui para vocês, com a bunda na cadeira. É horas bunda, bicho, é horas bunda. Você se preocupa muito em estar em aula, estar em aulão, estar em evento, estar em coisa nova. Bicho, faça o básico, eu não vejo você sentar para resolver a questão, Pedro. E aí foi quando eu comecei a entender que eu realmente precisava disso. E fiz o quê, né? Eu aceitei aquele conselho e eu comecei a perceber, poxa, eu fiz esse simulado no começo do ano, eu errei tanta coisa que eu não esperava errar, assim como eu lembro que tinha sido no Enem do ano passado, que eu errei várias coisas que eu não imaginava que eu iria errar, acho que eu vou começar a estudar de fato, como meu pai fala, fazendo prova. E ele falou, não, eu estudava só fazendo prova, era caderno de questão comentada e eles iam fazendo no tempo de concurso. E aí eu falei, não, agora chegou a hora, então eu vou aplicar isso aqui. E aí foi nesse momento que toda semana eu pegava um simulado, eu pegava na internet, tem muita prova aberta que vocês podem fazer, prova antiga também do Enem, e fazia a prova inteira. Errava muita coisa, e tudo que eu errava, eu procurava a resolução na internet, e se eu não interessasse alguma coisa, se eu percebesse que tipo, eu precisava pegar realmente o conteúdo, e não só aquela peça, né, aquela pequena informação da questão, eu ia assistir uma aula no YouTube, eu ia perguntar ao monitor, me explica aqui todo esse assunto que está dentro dessa questão, e assim eu ia. Então, assim, é algo que eu tive a vantagem, né, de ter monitores à disposição para poder utilizar no cursinho que eu fazia, mas, poxa, hoje tem tanto grupo de estudos do WhatsApp, no Instagram, no Telegram, e assim, você pode também arranjar um amigo que já está um pouco mais velho que você e pedir para ele ser seu monitor, porque você também vai ajudar muito ele. Ou seja, Pedro, nessa reta final, a dica é, pegue os simulados, teste, o que você errar, dê uma olhadinha no YouTube, ou peça ajuda a um amigo ou até um professor.
Totalmente. Se você tiver um professor à disposição, melhor ainda, né? Eu gosto muito de falar pro pessoal, assim, a figura do professor é fundamental nessa preparação. Mas tem um ponto que eu acho que vale muito a pena eu fechar com ele aqui, é você entender que o cursinho, né, a escola, e no caso, o professor, você não vai fazer o cursinho fazer a escola, você vai usar. Então é você entender onde você precisa do auxílio, do cursinho, da escola, do professor, e para isso entra, né, o simulado como um pilar do início desse processo de estudos, porque ele vai te mostrar o que você precisa, aí você passa a usar e não fazer todo aquele cronograma, porque vai ser muita informação, e você não precisa de toda essa informação muitas vezes. Então acho que a reta final agora é você ser minucioso e buscar realmente o que você precisa e que está sempre dentro das provas, porque não dá tempo de aprender tudo, né? É verdade, Pedro, eu quero te agradecer demais pelas suas dicas, pela dica do seu pai, enfim, por você estar compartilhando essas dicas todas para o Brasil todo. Parabéns pela sua conquista. Show de bola, galera. Obrigado, é um prazer estar aqui. E assim, eu produzo um conteúdo bem legal no Instagram, é só pesquisar @mentoria.enem que vocês vão me encontrar lá. E a gente tá sempre dando informação pro pessoal e ajudando a galera. Com certeza. Gente, Pedro, direto de Natal, participando aqui da Hora do Enem. Bom, galera, tá chegando a hora de dizer tchau, mas se você perdeu algum programa, não tem problema. Fim de semana tem maratona aos sábados a partir de 1 da tarde e domingo começa às 6 da manhã e tem tudo também no nosso canal no YouTube. Prepare-se porque tem o estudo completo. E para se tornar um candidato ainda melhor, não perca o nosso curso intensivo multiplataforma. Visite o site que está aqui embaixo e chegue com tudo dominado nas provas de novembro. Acesse nosso WhatsApp para mandar sugestões, tirar dúvidas e aumentar ainda mais a nossa conexão. Você pode marcar a gente nas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Vamos mentalizar juntos. Fim do ano, a vaga na universidade vai ser sua. Continue com a gente, estude muito e confie no seu suor e no seu talento, que você tem certeza que você vai dar muito bem nas provas de novembro. Muita seriedade e compromisso nessa hora, combinado? Depois das provas, todo mundo vai estar descansado com bastante tempo livre para se distrair. E no mais, gente, muito obrigada pela sua companhia. Cuidem-se sempre. Um beijo. Amanhã tem muito mais Hora do Enem para vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau.